Vamos orar. Espíritos de misericórdia, de amor e de caridade, já começamos a proclamar a misericórdia que sabemos oriunda dos seus corações generosos e amantíssimos. Não temos dúvidas de que os senhores já estarão desde já nos trabalhando até o momento em que irão fazer o arrastão de misericórdia, arrancando de nós os miasmas, as energias deletérias que vamos acumulando na nossa caminhada, por pensamentos próprios, por ações próprias, mas também pela contaminação psíquica dos ambientes que circulamos. Senhores Espíritos do bem, estamos aqui abrindo as nossas almas, suplicando acolhimento e misericórdia. Pedimos, senhores do bem, do amor, por todas aquelas pessoas que já se recomendaram as nossas preces, pelas pessoas cujos nomes colocamos para oração, pedimos por nós próprios. Por nossas lutas, por nossas dificuldades e dores. Se lágrimas estão escorrendo em nossas almas, que os senhores tenham a misericórdia de secá-las, ou pelo menos a força de nos sustentar para chorarmos na nossa caminhada com firmeza, sem titubeios, e muito menos sem desistência da caminhada. Senhores do bem, do amor e da misericórdia, acolhe todos aqueles que se encontram ligados a nós, mas estão em seus lares. Que os senhores possam levar até eles num fiat de pensamento, em uma energia direcionada, para que essa energia também chegue em nossos lares, em nossas casas, nos nossos ambientes de trabalho, aonde quer que estejamos, caminhando, passando e ou vivendo. Assim, senhores, sejam conosco, agora e por todo sempre. Meus amigos, vamos conversar sobre uma sentença. Não é uma pergunta, é uma sentença. Quando a fé é abalada. E o que me chamou a atenção foi ontem no meu programa da Metrópole, uma ouvinte me questionou: Medrado, o que eu faço para que a minha fé seja reforçada, aumentada? O que eu faço? E aí eu comecei a refletir que, de um modo geral, as pessoas têm declínios, sim, na sua forma de crer, em sua fé. Mas o que seria efetivamente fé? O que é fé? A fé é uma palavra de origem latina que vem de fide, que significa, fide, em verdade, significa adesão, uma forma incondicional de acreditar em algo, independentemente da lógica ou das circunstâncias científicas sobre o que se crê. E mais, que ela exige uma confiança absoluta e não gera discussão com qualquer princípio antagônico. Ter fé, nessa origem latina, significa, em última análise, abstinência da dúvida.
abstinência da dúvida. E, naturalmente, uma lógica que não cabe a possibilidade de duvidar do possível da fé. É isso que se fala sobre fé na origem da palavra. Mas se nós formos fazer considerações em nós mesmos, nós vamos ver que é nada disto. Não é? Fé não é isto. E a gente vai compreender que, infelizmente, nós desenvolvemos, em razão da cultura que nós sempre estivemos submetidos, sobretudo do Brasil, como eu digo sobretudo do Brasil, de um modo geral, as Américas, em especial as Américas espanholas, e é claro, a portuguesa, como é o nosso caso, tem uma concepção de fé estribada nisto, tanto que não se questiona, pelo menos em tese, esses princípios canônicos, não é? Então, quando não se responde os questionamentos, tem logo representante para dizer mistérios da fé, palavra da salvação, graças te dou, Senhor, não é? Mas nós fomos educados a esse tipo de fé. Fomos educados por esta questão cultural, pela tradição cultural da nossa religião, de um modo geral, de onde somos egressos, e também, é claro, pelos princípios de família. E aí a gente vai ver, associada a esta fé familiar, as superstições. É rara uma família não ter a sua superstição, não é? A sua forma de aprisionamento a um princípio que não pode ser questionado e sempre seguido. Eu sempre aqui me lembro de minha mãe, que toda segunda-feira acendia velas para as almas, porque dia de segunda-feira é dia das almas, não é? Os antigos tinham essa concepção, mas ela acendia do lado de fora da casa, porque senão as almas entravam em casa. Então ela não queria que as almas entrassem em casa. Vocês nunca ouviram falar nisso, não? Pois é. Então agora imagine, a alma, a gente não tem essa concepção, né? A alma para nós espíritas é o espírito reencarnado. Saiu do corpo, já não é mais alma, é espírito. Mas vamos lá. A alma vai chegar num lugar, vai ali, na casa de Wellington. Fala assim, ih, tem umas velas aqui fora, eu não vou entrar não, porque... Imagine, não é? Então, a gente vê que são heranças culturais reforçadas pela tradição. Hoje em dia não, mas qual mulher, de um modo geral, de 50, 45, de 40 para cima, não teve uma conversa franca com Santo Antônio? Claro que teve. E até de roubar o menino de Santo Antônio, e só lhe dou depois que me arranjar um marido. Imagine, e Santo Antônio não estava nada aí para os seus avexamentos e necessidades, não é? Então a gente vê que são processos culturais. Quem na década de 70, 80, e ainda existe hoje, não comprava um carro novo, não ia no Bonfim. Vai botar a fitinha do Bonfim no carro novo? Claro, porque se o ladrão chegasse e visse, tem uma fitinha do Bonfim aqui, eu não vou roubar não, vou me mandar. Então, é desta fé que a gente percebe que houve, digamos assim, uma desconsideração
Não é? Não estou aqui colocando o princípio de crença de ninguém, mas fazendo um processo de reconhecimento histórico. Não é? Então a gente vê que esta fé foi uma fé que nos levou a entrar inclusive em processos de barganha. Processos de barganha, não é? Através das promessas. Então, se meu filho ficar bom, eu vou até o fim da minha vida, todo dia 27 de setembro, fazer um caruru para Cosme e Damião. E quando eu morrer, meu filho continua fazendo. Quer dizer, ainda bota o peso nas costas do cidadão que não tinha nada a ver com a história. Mas tinha um detalhe muito peculiar. Ai, quem achasse um quiabo inteiro. Quem achasse o quiabo inteiro tinha que fazer o caruru. Minha mãe, mais de uma vez, dizia: meu filho, na hora que você receber o caruru, meta assim um garfo para ver, viu? Se tiver algum quiabo, não pega aquele prato não. Porque como é que a gente ia dar caruru? Quer dizer, olha, se tiver, não pegue não, porque se pegasse, tinha que fazer. Então, é esta fé barganha, não é? Eu, a propósito, ia muito era chamado, né, as balbúrdias, não é? 7 meninos em torno de uma gamela. Eu era esperto, sempre fui um esperto. Eu olhava logo, não tinha galinha. Eu ficava ali de olho na galinha, porque era de mão. Era de mão. Aí eu ficava ali, né, os 7 meninos. Aí começava, eu me lembro bem de uma música que eu vi São Cosme na beira d'água, comendo arroz e bebendo água. E quando dissesse assim, pode, eu já ia meter logo a mão. Pegava logo a galinha, não é? Então, são tradições que ainda chegam aos nossos dias, mesmo que modificadas. Então, quando esta moça me questionou a fé, como esta fé que ela estava para aumentar, eu pensei, certamente ela se sentiu frustrada, achando que a sua fé mobilizaria na resolução de algum problema, e esse problema não foi resolvido. Então a fé arrefeceu. Então a gente começa a perceber que as pessoas não têm uma dimensão precisa a respeito da fé. Meus amigos, fé não é um investimento de crença que no momento que você precisa, você quer resgatar. Fé não é você ter um saldo de bondades para no momento da sua dificuldade você sacar. Não. Fé é compreensão de processo. Por isso que nós falamos de uma fé raciocinada. Porque a gente logica o nosso crer. Para quê? Jesus quer que uma pessoa vá caminhando até a igreja do Bonfim, porque ela passou num concurso, passou no vestibular, arranjou um marido, uma mulher, então ela vai andando e ainda com a vela do tamanho dela na mão. Então qual é a lógica de Jesus aceitar isso? Não estou, torno a dizer, desconsiderando quem crê, estamos analisando sob a ótica da razão e do bom senso. Porque quem crê, em verdade, não fez aquilo, isso é muito interessante, não fez aquilo para agradar, mas fez aquilo para se desafiar.
Então aquilo fica como um estímulo pessoal. E o estímulo pessoal é que gera o sacrifício da conquista. Então, se conquistou, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, vai reverter contra. E iria reverter contra o quê? Quando? Como? Quantas pessoas, e isto, Frei Carlos, Dr. Bezerra, já me falaram inúmeras vezes, quantas pessoas já vieram aqui e ficaram, né? Mas naquele período de assim que eu psicografava as mensagens, as cartas dos parentes desencarnados das pessoas, e ficava assim, não, se realmente existe isso, hoje meu pai vai me mandar uma mensagem. E o pai não mandava, porque o processo não é assim. Não é um processo de negociação. Observe como isso é uma coisa assim meio que corrupta, não é? Eu vou crer se isso me aparecer, eu vou crer se isso acontecer. Quantas viúvas, meu Deus, nesses 42 anos já vieram falar comigo que queriam tanto ver os maridos. E depois chegam aflitas, depois de um mês, ou 15 dias, um mês. Aí chegam aflitas, Medrado, diga meu marido para não me aparecer mais não. Eu sonhei com ele, me olhando, não sei o que. Mas criatura, você não queria. Não, era antes, agora não quero mais não. Pelo sim, pelo não, fique lá, ó, fique lá. Fique lá ouvindo aquela música, segura na mão de Deus e vai. Então, é isto que nós precisamos começar a rever. Então, fé é uma consciência pela compreensão dos processos. Fé não é uma conta para negociação. E isto não é fé. Quando alguém diz que, poxa, a minha fé, eu perdi minha fé, ela está em verdade dizendo que ela nunca efetivamente teve fé. Uma fé nos cânones da razão. E é claro, nós buscamos muito a fé como forma de resposta aos nossos questionamentos, inclusive existenciais, mas também filosóficos, não é? De onde vim, para onde vou, o que faço aqui, não é? Uma vez um cidadão, doutor, não sei o que, veio falar comigo aqui, cheio, em 3 minutos ele contou o currículo dele todo, uma coisa assim fantástica, extraordinária. Aí ele virou para mim e disse assim, olha Medrado, eu quero dizer o seguinte, me dê uma garantia dessa realidade espiritual. Eu disse, eu não tenho garantia para lhe dar nenhuma. Aí ele, o problema é esse. Eu disse, mas olhe, não se preocupe. Se não existir, você não vai lembrar que pediu garantia, porque você vai morrer e acabar. Se existir, você vai lembrar que pediu garantia, você vai ver que não adiantava ter dado garantia, porque é uma realidade. Então, de qualquer forma, você vai sair ganhando. O cidadão morreu 15 dias depois. Mas uma coisa é certa, ele foi com a dúvida. Ele foi com a dúvida, não é? Ele foi com a dúvida. Então nós sentimos assim, queremos que a fé seja uma muleta. E fé não é muleta, é sustentação. Mas não é a sustentação da negociata, é da compreensão. É da certeza que não estamos sozinhos, mas as ações dependem de nós. A sintonia somos nós que fazemos. Meus amigos, nós, já falei isto aqui, nós projetamos um campo vibratório que se chama aura. Esse campo vibratório é a expansão do que nós temos de sentimentos.
Então, esse é o campo vibratório. Então, a depender do nosso sentimento, esse campo vibratório será doce, vamos usar isto, ou será um fel, ou será amargo. Então, esse campo vibratório é que atrairá espíritos bons ou espíritos não bons. A esta sintonia nós chamamos de frequência vibratória. Então, a minha frequência vibratória são essas ondas que saem de mim em direção aos meus objetivos, em direção às pessoas, mas carregam o conteúdo do que eu sou, do que eu penso, do que eu desejo, dos sentimentos que me animam. Então vocês percebam a lógica. Eu digo sempre o seguinte, que crer na realidade espiritual não é uma questão apenas de fé, é de compreender a própria natureza. A própria natureza. Vocês parem para refletir diante de uma mangueira. Não é? Dá a manga dá o caroço, e a vida prossegue daquela mangueira, se pegar aquele caroço. São ciclos. Nós somos o que há de mais perfeito na evolução das espécies. Chegamos à possibilidade do pensamento. E acaba. Não tem lógica isto. A própria nuvem é a água que evapora e depois volta. Não se dissipa. Nós nos dissiparíamos como energia. Alguns neurocientistas têm tentado dizer que o pensamento é uma elaboração cerebral. Que em verdade o pensamento é fruto da questão, porque nós somos seres biopsíquico-social, não é? Então nós carregamos as nossas questões genéticas, somos nesse sentido, biológicos, somos psíquico em razão dos processos da nossa vida, e aquilo ali vai formatando o que somos, e sociais, que o meio interfere sempre em nós, não é? Então eles querem tentar explicar o pensamento como uma consequência apenas biológica, e não conseguem. Porque o pensamento não é uma estrutura do cérebro, é do espírito. O pensamento se veicula através do cérebro. É por isso que em determinados AVCs é uma zona que está sendo atingida, aquela zona fica a pessoa com a deficiência, ou não fala, ou não anda, alguma coisa, alguma dificuldade, mas porque o veículo de transmissão deu um curto-circuito. Mas não conseguem explicar o pensamento. Não conseguem. Porque o pensamento é o espírito em ação. Então, juntando isso que nós somos, não é? Biopsíquico e social, isso também tem aí a fonte das nossas vidas passadas. Então, fé não é ninguém que vai colocar em você. É você que vai crescer nela. E você vai crescer nela perdendo as ilusões, perdendo as barganhas, perdendo esse costume de tentar negociar. Se me der isso, eu acredito. Se não me der, eu não vou acreditar. Eles lá estão pouco se importando se vocês acreditam ou não, se nós acreditamos ou não. Não estão. A questão é nossa.
Tem um quadro muito famoso que tem duas versões, esse quadro. É Jesus batendo numa porta. Muito conhecido. Mas tem duas versões. Então, quando esse quadro foi trazido ao público, não é? De um pintor italiano cujo nome agora não me recordo. Então foi aquele, que espetáculo. Jesus estava vivo ali, batendo naquela porta e todo mundo aplaudindo o pintor. Mas um dos observadores chegou e disse assim: mas que curioso, esta porta não tem fechadura. E de fato não tinha, era uma porta lisa, Jesus batendo, mas não tinha fechadura. E o pintor disse: porque esta é a porta da fé, ela só abre de dentro, nunca será aberta por fora. É exatamente isto. É exatamente isto. Já tem uma outra versão do quadro, já com uma fechadura. Então, não adianta a gente, por orgulho, por vaidade, por arrogância, a gente querer, né, desafiar. Não adianta. E olhe, vocês sabem, né, que vocês vão morrer. Vocês vão morrer. Todo mundo aqui vai morrer. Vai. Não adianta olhar para o lado, balançar o pé. Vai. Aí pronto, é uma questão de tempo para você ver se existe ou não existe. Questão de tempo. Não é? É uma questão de tempo. A gente vai chegar lá. Wellington. Wellington, eu vou fazer um necrológio tão bonito no seu velório. E eu vou primeiro. Eu vou tocar no seu. Olha, mas eu vou fazer umas palavras bonitas, viu? Vai ser um necrológio tocante. Eu sei que você deve estar do outro lado me esperando para me receber mesmo. E meus amigos, é muito interessante, não é? Como nós associamos a fé nos momentos difíceis. E nós avocamos a força dos espíritos bons ou do que nós cremos nos momentos difíceis. E nos momentos de alegria, de felicidade, de conquista, não. Não. É igual o que eu sempre digo, né? Que nós gostamos de dividir as vicissitudes e concentrar em nós as virtudes. Repare se não é assim. Tipo, eu sou egoísta, mas como todo mundo é. Como todo mundo é. Aí você vai, mas você é tão generoso, aí você aceita sem dizer que como todo mundo é. Você, não, é verdade, não. Não, isso eu sou mesmo, viu? Então, olha, a fé não se compra, não se busca, se constrói. O que você lê, o que você ouve, ajuda como argamassa, mas a construção é sua. A construção é sua. E é claro, nós não estamos para julgar a fé de quem quer que seja. Cada um tem a fé que busca construir, não é? Infelizmente a gente vê que em nome da fé se manipula, em nome da fé se aprisiona, em nome da fé se faz tanta barbárie, tanta barbárie. Eu fico imaginando a cabeça desse povo. Eu recebi não sei se vocês receberam, eu recebi uma, de gozação naturalmente, um card escrito assim: vou orar por você. E na foto tinha João de Deus, Flor de Lis, o pastor Everaldo. Então a gente olha e vê assim com tristeza, não é?
porque algo que deveria ser tão respeitado é tão vilipendiado. As pessoas não podem aprisionar pela fé. A fé é para libertar. A fé é para libertar, não é para aprisionar. Mas infelizmente, né, as pessoas vivem muitas vezes em busca da realização do que lhe falta, e aí valem-se de manipulações e outras coisas mais. Mas hoje a gente vai levantar, ficar no lugarzinho, mas a gente vai se abraçar. Hoje não vai ser no final, vai ser agora, e vai direcionar o abraço para quem a gente aponta para alguém e diz: ó, para você. Apronta para outro e diz: ok? Apaga as luzes, por favor. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, essas brincadeiras ao entardecer. Solte sua vibração positiva aí, ó. À toa, é bom esqueça aí demais. por esses instantes. O meu melhor lugar sempre é você. Cidade da Luz. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Seu colo é o meu abrigo. Você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. Seu colo é o meu abrigo. Esse é o Wellington Pacheco. Obrigado. Abra os seus corações, desarmem suas almas. Conclamamos as forças do bem, da misericórdia, da compaixão, para que essas forças venham limpar a nossa vida, o nosso campo vibratório, abrir os nossos caminhos, depositar em nós as esperanças. Chamamos os índios, raio de sol, por favor. Chamamos os boiadeiros, chamamos os pretos velhos, Pai João, tome a dianteira. Chamamos os frades franciscanos, Frei Carlos, por favor. Chamamos a Legião de Maria, Irmã Maria Angélica, Irmã Dulce, por favor. Chamamos os orixás, chamamos os rabinos, chamamos os pastores, chamamos todos aqueles que veio em nome do amor, que veio passar por nós em nome da misericórdia, que eles possam com força e determinação nos banhar de luz, de saúde, de esperança, de fé. Sim, que venham também as ciganas, todos possam estar conosco. Senhores espíritos, forças da natureza, deem as mãos nesta corrente para que os senhores passem por cima de todos que estamos aqui. Passe
aqui, Senhor da vida, do bem, da misericórdia, dai-nos com paz e esperança. Venham, passem por cada um de nós, senhores do bem, da misericórdia, não importa a religião, venham, a casa é de vocês para o bem, para o amor. Senhores Espírito, e aqueles que mais necessitam, se detenham um pouco mais sobre eles. Reconhecemos, senhores do bem, que a nossa caminhada é de luta, que dores chegam, que nós choramos, que esmurecemos, mas só depende de nós a reação na confiança e na esperança. Por isso suplicamos com nossas almas de joelho. Rodopia, raio de sol queimando essas energias deletérias. Depositem médicos da espiritualidade, as bênçãos da cura. Passem por aqui. Passem por aqui. Senhores do bem e do amor incondicional, sabemos que muitas vezes o nosso painel mental não está totalmente aberto à captação das energias positivas da vida. Reconhecemos sim as nossas limitações e fraquezas, mas isso não impede que supliquemos em nome do amor. Obrigado, senhores do bem, da misericórdia, por este banho de luz, de bênçãos. Muito obrigado pela oportunidade da caminhada, com as nossas lágrimas, com as nossas dores, mas também com os nossos momentos de alegria, com os nossos prazeres e felicidades. Muito obrigado, senhores do bem, do amor, da força regeneradora das almas. Muito obrigado, Senhor, que a todos abençoa, seja o nome que o Senhor tiver.